Você acompanha a partir de agora Sessão Pipoca Espiritual. Apresentação de Tatiana Benites e José Damião. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme baseado em fatos reais que se chama Era uma Vez um Sonho. É um filme forte que a gente vai falar sobre ele aqui, fazer a nossa análise espiritual desses acontecimentos que algumas pessoas precisam passar na vida. Então, Era uma Vez um Sonho é o filme que a gente vai comentar hoje aqui. Mas antes da gente começar a comentar, deixa seu joinha aqui, dá seu like, se inscreve no canal. Se você está assistindo aqui pelo YouTube, Tatiana Benites, deixa aqui o seu comentário também. Escreve para a gente se você já assistiu esse filme, o que você achou do filme. Se você tem alguma sugestão também de outros filmes, a gente também vai dar uma olhadinha. E se você ainda não viu os outros filmes que a gente já comentou, a gente já tem mais de 200 filmes que nós falamos aqui no canal. Então, acessa o canal do YouTube Tatiana Benites, vai lá na lista, na playlist Sessão Pipoca Espiritual e você vai ver lá um montão de análise espiritual que a gente já fez para todos esses mais de 200 filmes aí, tá? Se você está assistindo a gente pela TV Mundo Maior, deixa também seus comentários, deixa seu like para a gente. E se você está ouvindo a gente pela rádio Boa Nova, também manda seus comentários para a gente. Bom, dado o recado, agora a gente quer saber mais sobre o filme Era uma Vez um Sonho. Damião, passa para a gente essa ficha técnica. Vamos lá, vamos falar de Era uma Vez um Sonho, filme que está disponível na Netflix, data de lançamento 12 de novembro de 2020. Diretor Ron Warder. 1h e 56 minutos de duração, um drama. Era uma Vez um Sonho, um filme baseado na história real do autor, J.D. Vance. Ele que é o vice-presidente do Trump, eleito em 2024, agora. Mas aqui é uma sessão pipoca espiritual. Então, vamos abordar os temas espirituais presentes no filme. Era uma Vez um Sonho mostra uma família que se muda para a esperança de viver longe da pobreza quando o membro mais jovem da família cresce e se torna um estudante de direito na universidade. Ele é obrigado a retornar à sua cidade natal, se deparando com o tão famoso sonho americano. Porém, ao perceber a luta de sua família contra drogas, alcoolismo, pobreza, o jovem descobre que esse padrão americano é superficial e está longe de parecer um sonho. E o filme reflete sobre a história da família e o próprio futuro, Tati. É um filme que traz para a gente, acho que uma reflexão muito forte de questão de estrutura familiar. Quando a gente vê uma família desestruturada por algum motivo, e a gente não entende o porquê disso, né? Porque a gente não está vivendo aquele contexto, a gente não consegue entender por que tantas pessoas passam por algumas situações e outras não, ou algumas se aproximam de algumas situações que outras nem chegam perto. Por que será que algumas pessoas têm que passar por algo e outras nem conhecer esse tipo de situação, né? Para isso, a gente tem a explicação espiritual. Quando a gente vai para o livro dos Espíritos, a gente tem muitas respostas a respeito de por que uma pessoa passa por uma coisa e a outra pessoa não passa, por que que nós precisamos passar por tantas dificuldades para aprender alguma coisa, por que pessoas boas passam por coisas ruins, por que pessoas ruins só passam por coisas boas, né? Então a gente tem muitos questionamentos. E esse filme traz uma situação presente em muitas famílias, infelizmente, que é a questão das drogas, né? E quando a gente tem uma pessoa que cai nesse vício, e daí a gente também
vai fazer essa observação, né? Uma pessoa que usa droga é uma pessoa que se vicia naquilo, ou seja, vira uma doença, vira uma enfermidade. Então, tem gente que põe um monte de adjetivos nessas pessoas, né? Mas é uma doença. Então, a gente precisa tratar essas pessoas como pessoas que necessitam de ajuda para sair desse vício, né? Porque o vício é algo que ele é adquirido. Então, ele também, se ele é adquirido, ele também pode ser deixado. E nesse caso, a gente tem ali uma pessoa que ela é mãe, ela tem 2 filhos, são pessoas que ainda precisam da ajuda dela, e que ela começa a fazer uso de drogas. E quando a gente tem uma pessoa dentro da nossa família, que pode ser mãe, pai, filho, né, qualquer pessoa que faz o uso de alguma substância alucinógena, ela é uma prova não só para essa pessoa que está utilizando, mas para toda a família. Né? Porque toda a família vai se envolver nesse caso. Vai se envolver se ela estiver presente ou se ela não estiver presente. Porque tem gente que vai encarar esse problema como: eu saio de casa, não tenho mais que ver essa pessoa, eu posso me afastar e eu resolvo o meu problema. Ou eu resolvo o problema dela, mantenho a distância. Então, cada pessoa vai encarar isso de alguma forma. Mas mesmo você mantendo a distância ou você ocultando isso de você mesmo, essa história, você também está envolvido nisso. Porque quando a gente exclui alguém da nossa família, da nossa vida, a gente vai ficar com um buraco ali. Então, eu excluo o meu pai da minha vida, ou a minha mãe da minha vida, ou o meu filho da minha vida, ou o meu irmão da minha vida, porque ele faz uso de drogas. Eu tenho um buraco, porque eu precisaria estar convivendo com essa pessoa faz parte da minha família consanguínea, né? Ou da minha família da convivência, essa pessoa faz parte da minha vida. Então, quando eu excluo, eu também tenho um buraco ali. Então, quando a gente tem que passar por uma situação de vício na família, todas as pessoas sofrem. Todas as pessoas também passam por uma prova, porque ela não é uma prova individual, ela é uma prova coletiva, porque atinge de alguma forma as pessoas que estão ao nosso redor. Né? Então, por que essa família teria que passar por isso? A gente não tem uma resposta de por causa disso, 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 porque cada caso é um caso, cada ser é um ser, né? E cada pessoa vai ter a sua história por trás de tudo isso. Lembrando que nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, e que ninguém vem para cá para matar alguém, ninguém vem para cá para se drogar, ninguém vem para cá para tirar a sua própria vida. Então, a gente vem para cá para evoluir, a gente vem para cá para aprender a conviver. Então, nisso nós temos escolhas e nós temos as nossas provas. Então, a gente vai ter provas, as tentações, né, que virão até a gente, e a gente vai escolher se a gente vai passar por aquilo ou não. As drogas estão aí nesse grupinho, né? Só que quando a gente tem esse contato com esses entorpecentes, né, a gente acaba prejudicando todo o nosso perispírito. A gente acaba prejudicando o nosso ser e acaba prejudicando as pessoas que estão ao nosso redor também. Então, ela passa a ser uma prova coletiva, né? E, como a gente sabe, nada que acontece com a gente é por acaso, né, Daniel? Então, a gente não vai passar por isso porque, por acaso, né? Não, por acaso nunca, né, Tati? E aí, a hora que você estava dizendo, é muito isso, né? O vício é
uma doença, então tem que ser tratado desta forma. E a dependência química vinculada às mais diversas substâncias usadas pelo homem, capazes de alterar nosso comportamento de forma patológica, reflete a fragilidade do espírito, que, se sentindo de menor valia, busca no exterior aquilo que acredita não ter em si mesmo. Infelizmente. Tais atitudes são vivências de prazeres imediatos e fugazes com resultados devastadores. Do ponto de vista da doutrina espírita, vamos a Kardec. Questão 908 de O Livro dos Espíritos, que toda paixão que aproxima o homem da natureza animal, afasta-o da natureza espiritual, ou seja, aquilo que nos leva a priorizar o prazer da matéria, como as sensações proporcionadas pelas drogas, nos aproximam de nossa essência material, distanciando-nos da natureza real do espírito que somos. Questão 909, também no Livro dos Espíritos. Poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E assistindo ao filme Era uma Vez um Sonho, Tati, eu fui pensar, né, muito nisso. O que temos que aguentar, até quando precisamos suportar. Cada um precisa fazer da sua vida, apesar de tudo, a família. E a história mostra a realidade das famílias que lidam com parentes problemáticos, com dependência química, e um filme muito sensível. Me lembrei da Prece da Serenidade, uma oração conhecida em todo o mundo e utilizada por grupos de autoajuda no programa 12 Passos. O texto da prece é: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Os 12 Passos é um programa que teve início nos Estados Unidos no ano de 1935. O programa inicialmente ajudava no tratamento do alcoolismo e, mais tarde, estendido para praticamente todos os tipos de dependência química, além de ser um manual de conduta de vida para qualquer situação que você sentir a necessidade de aprimoramento. Os 12 Passos não se limita a uma religião. O programa é aberto a pessoas de todas as crenças e religiões. E a prece da serenidade, né, diz: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará, se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Com a prece da serenidade, tantas e tantas reflexões nesse filme, né, Tati? É legal você falar da prece da serenidade e dos 12 passos, né? Porque os 12 passos é uma das técnicas, né? Um dos programas, na verdade, não é técnica, é um dos programas que existe do AA, né? Do Alcoólicos Anônimos, e que é muito espiritual, né? Que quem não conhece o programa não sabe como ele funciona, né? Eu vim conhecer esse programa, não conheço exatamente o programa do AA, mas do NA, que é Narcóticos Anônimos, que utiliza os mesmos princípios e também utiliza os 12 passos, né? Nesse programa, no programa também do Narcóticos Anônimos, eu vim conhecer por causa de um amigo, e é muito bacana, porque o que eles seguem é extremamente espiritual. O programa é extremamente espiritual. E o que ele fala, né, da renovação moral dessa pessoa. Então, quando eu peguei o programa, eu falei, putz, que bacana isso, né? Que legal esses 12 passos, porque está falando de reforma íntima. Né? E a reforma íntima é a nossa modificação moral, que é o que a gente aprende no Espiritismo. A gente veio para cá para a gente se modificar moralmente, crescer moralmente, evoluir moralmente, né? Que é o que a gente precisa fazer. E quando nós estamos dentro de um vício, tem coisas que a gente não consegue enxergar
que a gente não consegue enxergar isso como um caminho, como uma coisa boa, né? E daí a gente vai vendo esses caminhos que a vida nos dá, as oportunidades que a vida nos dá, e essa coisa que a gente não tem o controle. Então, essa oração da serenidade, não sei se vocês prestaram atenção, qualquer coisa vocês voltam o vídeo depois, né, que fala, né, para dar coragem, né, para as coisas que a gente não tem controle, tem coisas que a gente não vai conseguir controlar, e tem coisas que a gente controla. Então, o que eu não controlo, por que eu estou sofrendo por isso, né? Por que eu tenho que ficar sempre no controle de tudo, sendo que a gente não vai controlar tudo nunca, né? Então, o que eu posso controlar? O que vem de mim, dos meus sentimentos, das minhas ações. Então, é isso que a gente precisa trabalhar. O filme fala muito sobre isso, porque com a questão do uso das drogas, né, e que eu falo, né, isso não é uma prova para uma pessoa só, é uma prova para todo mundo, porque todo mundo acaba sofrendo as consequências, né, desse vício, né, dessa dependência, a questão da estrutura familiar. Então, por que essa pessoa, no caso daí, a gente não vamos generalizar, vamos falar desse caso, né, por que essa pessoa utiliza essa droga, né, na história? Por que ela chegou nesse ponto? Porque ela não tinha o controle das suas emoções, porque ela passou por algumas situações que tirou essa pessoa do eixo, e daí a gente vai descobrir, né, na história, que isso não vem só dessa pessoa como mãe, mas vem dessa pessoa como filha, né? Ou seja, essa desestruturação familiar vem de uma geração anterior. E que isso foi uma consequência de coisas que se sucederam. Então, quando a gente conhece as histórias, tem umas coisas bacanas da gente conseguir entender. Quando eu comecei a trabalhar com terapia, né, a gente começa a aplicar na gente primeiro, para depois a gente aplicar nas outras pessoas. Então, a gente precisa entender, né, esse processo, né? Aí a gente vai entender por que eu não aceito meu pai, ou não aceito minha mãe, por que meu pai me trata assim, por que minha mãe me trata assado, né? E daí a gente vai ter que entender também, uma coisa que a gente precisaria olhar como foi a história do meu pai? Como foi a história da minha mãe? Como é que foi para eles a infância? Como é que foi para eles a adolescência, a fase adulta? E daí muitas coisas a gente passa a entender melhor nas atitudes, porque influem em como eles foram tratados, em como eles passaram isso. Então, aquela coisa de, ele não pode te dar amor porque ele nunca recebeu amor, faz todo sentido. Porque ele não sabe o que é o amor, porque ele não conheceu. Agora ele está conhecendo. Então, ainda é um esforço, ainda é algo que ele tem que fazer uma eleição, ele tem que ainda escolher o que fazer. Né? Uma outra coisa também as gerações anteriores, elas apanhavam muito, né? A minha geração ainda apanhava, mas bem menos, né? Meus pais apanharam bem mais que eu. Meus avós apanharam muito mais que meus pais. Os nossos filhos não apanham mais. Então, esse é o progresso que todo mundo fala que a gente não tem, que estamos acabados, a humanidade está desacreditada. Não, a gente está progredindo, é pouco a pouco, né? E o filme mostra essa questão da resignação, né? Da estrutura familiar, né, Damião? É muito interessante essa parte.
Sim, sim. Você falou uma coisa, né? Que aí, às vezes a gente vai, né, pensando muito. Você falou, quando eu comecei a fazer, né, atender as pessoas, primeiro fazer em mim. Aí me lembrou de Gandhi, né? Essa história, não sei se você que está aí acompanhando a Sessão Pipoca lembra da história de Gandhi, né? Um dia uma mulher foi lá, eu sei que açúcar não é bom. Fala para o meu filho para ele não comer açúcar, Gandhi. Então pede para o seu filho voltar daqui a um mês. Aí, um mês depois, a mulher voltou lá. Pronto, trouxe meu filho para você falar para ele, lembra? Tá, mas pede, volta daqui mais um mês. Pô, mas que coisa de doido. Aí, depois de voltar algumas vezes, ele parou e falou: agora vem cá. Aí você não deve comer açúcar. A mulher parou e falou: para falar isso, você demorou tanto tempo? Porque eu ainda comia açúcar. Sabe? É exatamente o que a Tati estava dizendo, né? A gente começa com a gente é assim que as coisas funcionam, né? A gente tem que começar com a gente. E no filme, ele também nos traz, né? É necessário que olhemos para essas situações com caridade, não marginalizando o que se encontra perdido nas garras do vício, dando suporte emocional, seguindo a premissa de que a ciência hoje disponível é permitida pelo alto e façamos uso das terapias existentes no auxílio desses irmãos. E caridade, gente, caridade não nos cabe julgamento. E aí me lembra a recomendação de Paulo, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todos nós dispomos do livre-arbítrio para escolher o caminho que desejam seguir, porém a colheita, aquilo que a gente fala tanto, né, do plantio realizado, é a colheita que é obrigatória. Quando se faz um mau uso do instrumento do espírito, que é o do corpo físico, ingerindo substâncias nocivas, deixamos de cuidar da saúde, se deixamos dominar por hábitos que podem trazer prejuízo ao corpo e ao perispírito, certamente as consequências virão. Questão 714 de O Livro dos Espíritos é informado que o homem que busca nos excessos de todas as espécies, gente, excesso de todas as espécies, o refinamento dos prazeres rebaixa-se mais do que os animais, pois estes sabem parar assim que satisfazem as suas necessidades. Que é bem isso, né, Tati? A gente tem que ter e praticar. É o exercício que a vida nos oferece em família, que é praticar a caridade, né, Tati? Praticar a caridade por quem está mais próximo de nós, que são as pessoas que estão na nossa própria casa. Né? Se a gente não consegue fazer isso para quem está próximo demais, por que a gente consegue fazer isso para quem está longe, que é aquele que a gente não conhece? Mas eu consigo doar para ele, consigo fazer, ouvir essa pessoa. E por que a gente não tem paciência com quem está perto? Porque a gente sabe os defeitos dessa pessoa, porque a gente tem que conviver com essa pessoa. Só que exatamente por isso que a gente tinha que ser mais caridoso, né? Mas a gente precisa aprender, junto com a caridade, a se resignar, a trabalhar a resignação. Com isso, a gente precisa aprender a perdoar. A gente precisa aprender a perdoar os erros das outras pessoas. Porque a gente também não quer ser perdoado. A gente também não erra. A gente também não errou. Então, por que a gente não faz com o outro o que nós gostaríamos que fizessem para nós? Né? As pessoas mudam, as pessoas se transformam, as pessoas passam a pensar diferente. Mas tem gente que não muda. Muda, todo mundo muda. Todo mundo muda. Né? E a gente precisa começar a quebrar esses padrões familiares, né? E isso vai das nossas eleições, do que a gente escolhe, das nossas escolhas. Isso vai das nossas escolhas. Eu escolho mudar isso, eu escolho parar esse padrão. Mas meu avô fumava, mas meu pai fumava, eu também vou fumar porque todo mundo sempre fumou. Por que se a gente sabe que faz mal? Por que se você sabe que isso vai te prejudicar? Não faz. Vamos quebrar esses padrões ruins, vamos ficar com o bom.
Ah, minha avó era muito caridosa, minha mãe era muito caridosa, eu também vou ser caridosa, né? Vamos repetir as coisas boas, seguir os bons exemplos, né? Ser bons exemplos para o próximo, né? É para isso que a gente veio. A gente veio para a gente progredir e também para lutar pelos nossos sonhos. A gente pode continuar lutando pelos nossos sonhos, né? No filme, a gente está falando do filme Era uma Vez um Sonho. Nesse filme, é muito difícil para ele lutar pelos sonhos dele. Mas ele tem que continuar lutando. Embora tenha todas as dificuldades, a gente precisa continuar lutando. Não tem nada de ruim em lutar pelos sonhos. A gente precisa, porque a gente veio aqui para progredir. Mas a gente não pode deixar de fazer a caridade. A gente não pode deixar de querer a nossa evolução moral, saber perdoar, né? Saber desejar o bem para as outras pessoas, né, Daniel? Sim, e essa parte, né, de fazer o bem, o tanto quanto é lindo demais. E aí aquela história, né, ajuda-se a si mesmo para depois você ajudar o outro. Ficou claro durante a pandemia, né, da Covid-19, e essa reflexão inspirou no alerta à tripulação de um avião, né, diante de eventual emergência, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma das máscaras, coloque sobre o nariz e a boca, ajustando o elástico em volta da cabeça, respire normalmente, depois coloque no outro, né? Para nossa reflexão espírita, ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Emmanuel, na passagem Caridade para Conosco, do livro Atenção, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, esclarece: não nos esqueçamos de que há também uma caridade que devemos a nós mesmos, a fim de caridade que venhamos a praticar à frente do mundo não se reduza a mera atitude de superfície, Tati. A gente precisa fazer a caridade, ajudar o próximo, ajudar, né? As pessoas que estão passando por dificuldades, por algum vício, ela precisa de ajuda. Ela não precisa de mais alguém apontando o dedo para ela, falando o que ela é, o que ela deixa de ser. Que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Encontram vários adjetivos para dar para essa pessoa, todos pejorativos, né? Mas, e a ajuda? De onde ela vem? Ah, mas tem gente que não quer ser ajudada. Sim, tem gente que não quer ser ajudada. Tem gente que não consegue ver que ela precisa ser ajudada. Então, vocês conseguem ver o quão fundo essa pessoa está? Ela mesma não consegue se enxergar. Ela mesma não consegue ver que ela tem essa necessidade. Então, ela está muito mais lá no fundo do que a gente imaginava. Então, ela precisa ainda mais da nossa ajuda, né? Então, a gente precisa conseguir também, para ajudar o próximo, se ajudar, né? Como disse o Damião, a gente precisa se estruturar, se ajudar, para a gente conseguir auxiliar. Então, o filme mostra esse tipo de atitude, mostra o quanto a gente precisa se trabalhar na gente, para a gente conseguir trabalhar e melhorar o próximo. É muito fácil a gente dar conselhos para o próximo, mas não praticar na gente. É muito fácil a gente ver o erro do outro e não enxergar o nosso erro, né? É muito fácil. Mas a gente precisa se modificar. Nós viemos aqui para melhorar, apesar da dificuldade, de todas as dificuldades que a gente tem. E por falar em dificuldade, o nosso tempo acabou. Infelizmente, a gente tinha muito mais coisa para comentar do filme, mas o nosso tempo acabou. Mas não fiquem tristes, porque na semana que vem a gente volta com uma nova análise espiritual de um novo filme. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Você acompanhou Sessão Pipoca Espiritual.